A safra brasileira de café, ciclo 23-24, está estimada em 62,3 milhões de sacas. A projeção é da Stonex. Os dados divulgados nesta terça-feira pela consultoria revelam um avanço de 4,3% em relação à temporada anterior. Mas apesar desse avanço, a consultoria aponta em seu relatório uma safra bem abaixo do potencial produtivo. E a gente vai entender o porquê desse cenário conversando agora com o Fernando Maximiliano, analista de inteligência de mercado de café da Stonex. Ele está lá no Espírito Santo, terra do Conilon, né? Boa noite, Fernando. Explica para a gente por que desse baixo potencial apontado por vocês aí. Boa noite, Petrin. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí para a gente estar aqui comentando sobre essa estimativa, né? E, bom, o que aconteceu, a Stonex, né, tem conduzido, acho que é importante a gente mencionar, Petrin, um dos maiores desafios do mercado de café são, né, existem vários, mas são as estimativas brasileiras, né, para a produção brasileira. Existe uma diferença, uma distância muito grande entre a menor e a maior estimativa. Geralmente a menor sendo a Conab e a maior estimativa ou USDA ou instituições, né, privadas. Para você ter noção, Petrin, para 2022, perdão, a diferença entre a maior e a menor era de quase 13 milhões de sacas. Para 2023, essa diferença ultrapassa os 20 milhões de sacas. Isso é a diferença entre as estimativas. Então, é nesse cenário incerto, bastante complexo, que a gente conduz, né, já tem conduzido há vários anos, os estudos pelas regiões produtoras de café, e nós visitamos aí mais de 100 municípios em todas as regiões produtoras de café do Brasil, avaliamos as condições das lavouras, e a gente aí estimou a produção brasileira em 2023 em 62,3 milhões de sacas, esse aumento de 4,3%, sendo um leve aumento para o café robusta, apenas de 0,6%, mas um aumento de 6,4% para o café arábica, que tem se recuperado depois desses 3 anos difíceis de efeito de laninha, geada em 2021. Então, isso tudo aí, a gente vê esse momento de recuperação, tá? Agora, você falou sobre essa discrepância, né, de apontamentos, né, de previsões. Eu fiquei curioso, né? A Stonex está em que régua aí? Na régua, onde é que ela está? Qual é a maior e qual é a menor? Não precisa citar quais são as fontes, né, se você não quiser, mas qual que é a discrepância entre os apontamentos aí? Vamos lá, eu acho interessante comentar isso. No ano passado, a gente havia divulgado o nosso relatório no início do ano, e a maioria das estimativas vieram depois que nós já tínhamos divulgado, e a média convergiu para o nosso número que foi divulgado no ano passado, que é próximo de 60 milhões de sacas. É importante, Petrin, a mencionar o seguinte: a gente entende que a boa parte do pessoal, né, acredita, né, tem a referência como as estimativas da Conab, mas é importante mencionar que o mercado, de certa forma, tem um pouco de preocupação com as estimativas da Conab, porque, Petri, obviamente, estimar a produção brasileira é muito difícil. Então, ponto. Agora, como que a gente pode tentar averiguar o que faz sentido ou o que não faz sentido? Então, evidências que nos indicam que seria o tamanho de uma safra seria olhar a exportação e o consumo. Exportação do C-Café, esse número foi contabilizado aí durante o processo de exportação, então faz muito sentido confiar nele. E o consumo da BIC, não tem ninguém para falar de consumo melhor para falar de consumo do que a BIC. E quando a gente soma, Petri, o consumo da... Eu estou ignorando aqui estoque, tá? Quando a gente soma o consumo da BIC, mais exportação do C-Café, se eu olhar desde 2015 para cá, falta 50 milhões de sacas se a gente considerar o número da Conab, por exemplo. Então, há evidências que esse café existiu porque ele passou pelo porto, ele foi consumido, Perfeito. Passou pela indústria. Mas a Conab reporta um número, né, que se você somar essa diferença desde 2015, dá quase 50 milhões de sacas. Então, de certa forma, o mercado já entende que o número da Conab ele é subestimado. Fernando. Tá? Então, assim, considerando essa amplitude, a gente vê para 23, já finalizando essa resposta, a Conab aí na faixa inferior com um pouco mais de 54 milhões de sacas, e há quem diga em mais de 75 milhões de sacas no mercado. Ô, Fernando, só temos mais um minutinho, mas eu queria falar um pouco sobre a questão dos preços, né? Diante dessa discrepância, né?
para onde irão os preços do café? A gente tem mostrado aqui no RN muita volatilidade. Hoje, por exemplo, subiu R$ 35,00, há bem pouco tempo ficou abaixo de R$ 1.000, né, no mercado interno. O que você pode dizer para os produtores em relação à precificação do café nos próximos meses aí? Bom, Petri, um ponto a gente pode ter certeza, a volatilidade no café é algo que faz parte da commodity, tendo em vista essa grande discrepância. Mas a partir de agora, o mercado começa a entender o que seria realmente o tamanho da safra 2023 e isso começa a acalmar um pouco. Importante mencionar, a gente viu no final do ano passado preços de café caindo muito, porque havia uma expectativa de que a safra brasileira poderia ser muito grande. O que, inclusive, o nosso número corrobora, mostra, né, o que os números têm mostrado com o nosso número, que a safra não é tão grande quanto o mercado estava acreditando. Como eu disse, há quem acredite em mais de 75 milhões. Então, não é uma produção desse tamanho, é menor. E aí o mercado vem avançando como uma forma, né, de frustração com relação às expectativas dos players com relação a esses números, tá? E a partir de agora, eu diria que é importante a gente mencionar, claro, o café tem vários fatores que estão associados, mas a partir de agora, enquanto a gente vê um entendimento melhor da produção, e obviamente da produção global, as preocupações com a demanda e o consumo começam a tomar mais corpo e devem tomar aí as atenções dos participantes. Fernando Maximiliano, obrigado pela sua análise aqui, analista da StoneX. Obrigado e até uma próxima. Boa noite. E eu que agradeço. Sigo à disposição. Uma boa noite a todos. Valeu.